Hoje nós vamos falar de hipocrisia, de pastor e de pecado. Simbora pro vídeo. Imagine a seguinte cena. Você tem uma cidade muito triste, com paredes de madeira velha, e há um povo reunido. E na frente desse povo há um prédio velho, todo escuro, com uma pesada porta de madeira. Ao lado do prédio há uma roseira bem vermelha, trazendo vida para aquele ambiente mórbido. A multidão na frente do prédio está a falar: "Ah, deviam ter matado", diz uma mulher. "Ela devia ser exemplo para que nenhuma mais cometa tal pecado", disse outra. E de repente todos se calam e a porta se abre. E começa a se aproximar um brilho vermelho, semelhante ao da rosa, da porta. E quando aparece, é uma letra A. E essa letra A está no peito de uma mulher, que traz no seu colo uma criança. E a mulher caminha, sendo protegida pelo carcereiro, por meio da multidão, até chegar a um cadafalso. Ela fica lá na plataforma. Atrás dela está a guilhotina, o governador e os pastores. E à sua frente a multidão a acusá-la do pecado. Olá, pessoas! Eric aqui, tudo bom com vocês? Me digam nos comentários. Hoje nós vamos falar de um livro incrível, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. É um livro incrível, muito bom, é um dos clássicos americanos. Todos os garotos dos Estados Unidos na escola têm que ler esse livro. É muito importante. E eu li ele por causa de um anime, o Go Start Dogs. O padre Nathaniel é um personagem muito interessante lá. E eu quis ler o livro que inspirou seu poder de manipulação. Assim como eu fiz com o livro do Dazai e de alguns outros personagens lá daquele anime, que é um anime onde que escritores ganham poderes de acordo com seus livros. É um bom anime, tá? Assista esse anime. Mas vamos lá. A Letra Escarlate fala sobre o que, Eric? A Letra Escarlate fala de uma mulher que foi pega em adultério. Como que ela foi pega em adultério? Porque ela apareceu grávida. O seu marido, morava na Inglaterra junto com ela e mandou ela para o futuro dos Estados Unidos, na época que chamava-se Nova Inglaterra, para já ir organizando as coisas que logo ele chegaria. Só que ele acabou se perdendo durante a viagem e ficou um tempo numa tribo indígena. E quando ele voltou, ele se deparou com a cena que eu narrei no início. A sua esposa com um bebê no colo, uma letra A vermelha no peito e todo mundo dizendo que ela era adúltera, que ela havia engravidado, enquanto seu marido estava fora. Mas vamos ter do lado da mulher. Ela sabe que o marido nem sequer estava vivo e ela se apaixonou por uma pessoa. Até então, nada errado, não é verdade? Mas nós somos em uma sociedade puritana. Quem são os puritanos? Os puritanos são os grupos de cristãos ingleses que romperam com a igreja anglicana, porque não acreditavam que ela era pouco severa na opinião deles. Eles queriam construir uma nova comunidade, uma comunidade de pessoas santas, puras, imaculados, que estavam predestinados a ser salvos. E como bons puritanos sempre faziam ao erguer uma nova cidade, primeira coisa, separavam um lugar para ser uma prisão e um lugar para ser o cemitério. Sinalizando já que aquela sociedade estava fadada ao crime, ao pecado e à morte. Esther é a mulher. Esther Prime. Ela traz a letra do pecado. Ela gerou a vida. A sua filha, Fernando Pessoa vai brincar com isso. Quando Fernando Pessoa traduziu a letra escarlate, ele não colocou a letra escarlate, ele colocou a letra encarnada.
Para dizer que a filha da Esther, a Pearl, na verdade também seria a encarnação do pecado da Pearl. Isso depois faz um pouco mais sentido que em um momento que a Esther vai tirar a letra, que ela foi obrigada, os juízes mandaram, ó, pelo resto da vida você vai usar essa letra no seu peito para sinalizar que você é pecadora. E essa sua penitência que vai te salvar. Em um momento Esther tira e a sua filha não reconhece. Porque era como para a criança se Esther estivesse negando ela. A criança é filha do pecado, então Esther tem que assumir o pecado e assumir a criança. O pai não quer nem saber. O pai saiu para comprar cigarro? Não. E aqui é um ponto interessante da história, porque até então, em um momento da história, a gente vai brincar de ser o ratinho e tentar descobrir quem é o pai da criança. E vamos estar juntos, né, do marido da Esther, a procurar quem é o Ricardão dele. E vou adiantando. Tô nem aí pra spoiler. Eu não ligo pra spoiler. Esse vídeo é meu, então eu vou falar spoiler. E esse vídeo tem spoiler, tá? Então vamos lá. Mas antes de eu falar quem é o pai da Pearl, que tal você deixar seu like? E antes de eu falar, que tal deixar sua opinião? Quem você acha que é o Ricardão? Será que é o vizinho? Será que é o açougueiro? Será que é o próprio marido? E a Esther escondeu a criança? Será? Mas aqui, venha mais perto, vou te contar. Mais. O pai da criança é o pastor Timothy. Uau! Essa eu não esperava, né? Sim, o pastor é o pai da criança. O pastor, aquele que lidera a comunidade espiritualmente, é um pecador. E ele esconde seu pecado. E quanto mais ele é corroído pela culpa, melhores ficam seus sermões. As pessoas se convertem mais ouvindo aquele sermão e ele fica cada vez melhor. Hipócrita. Como vocês sabem, eu já estive no seminário. Fui seminarista por um bom tempo. E eu estive dentro do meio religioso, junto com as lideranças religiosas. E eu pude ver que é muito comum no meio religioso, especialmente na liderança, a hipocrisia. Todos tentam esconder seus pecados. Eles querem parecer cada vez mais santos. A ponto de chegar a uma máxima de Maquiavel, que também Machado de Assis vai usar, né, que é: o príncipe não precisa ser bom, ele precisa parecer ser bom. Em O Enigma do Medalhão, um personagem vai ensinar ao seu filho isso: você não precisa ser bom, você não precisa ser católico, não precisa ser de direita, não, você só precisa parecer ser. Eu acho que o Bolsonaro leu esse livro, tá? Você só precisa parecer. Mas eu sei, isso não importa. No meio religioso há muita gente que apenas parece ser santo. E isso ainda é mais comum no meio protestante, onde a hipocrisia reina com mais força. Não é à toa que o Nathanael vai criticar os puritanos calvinistas. Acusa-se o pecador, esquecendo seu pecado. A comunidade toda, inclusive os pastores, acusavam Esté de ser pecadora, de ser adúltera, mas eles também eram pecadores. Só que eles escondiam o seu pecado. O seu pecado estava sempre atrás deles. Eles não viam o pecado deles. Eles julgavam o outro. Eles julgavam o cisco que estava no olho da Esté, enquanto no olho deles havia uma trave enorme. E nisso eu recordo da experiência que eu tive, né? Eu não vou dar muito contexto, porque como o pessoal que assiste meus vídeos, geralmente pessoas conhecidas, eles vão entender um pouco a situação, mas foda-se. Uma pessoa estava reclamando das conversas que a gente tinha. E ele falou assim: não, essas conversas de duplo sentido não são conversas de Deus, que não pode ficar fazendo isso é coisa que o cristão não faz. Só que ele se colocou numa cátedra de santidade e passou a julgar nós que tínhamos conversas pervertidas, enquanto ele, diferente de nós que estávamos lá, havia casado porque sua esposa engravidou antes.
Ou seja, ele não podia falar de sacanagem, mas podia fazer, né? Hipócrita. Não importa. A hipocrisia, ela domina esse meio religioso. Não é à toa que quando Cristo veio, ele, em grande peso, condenou os fariseus. Que vocês são hipócritas, vocês aparentam ser santos, mas no fundo são podres e não vivem a fé. Vocês se julgam melhor só porque têm fé. E enquanto Esther coloca o seu pecado à sua frente, citando o Salmo 51 de Davi, né? Meu pecado está sempre à minha frente. Na consciência que o seu pecado está à sua frente. Na consciência, e literalmente porque ele estava no seu peito, estava na sua filha. Esther passa a ser como se fosse uma enfermeira dos doentes, a cuidar deles, a fazer obras de caridade. A ponto de que o A de adúltera, muitos falavam assim, não, é A de anja, é A de admirável. Os mesmos que obrigaram ela a usar aquele A, chegaram e falaram assim, ó, Esther, você não precisa usar não. Não, pode tirar, você já pagou seus pecados demais. Mas ela não, uma mulher orgulhosa que levou sempre o seu pecado à sua frente. E isso mesmo depois que sua filha ficou velha, depois ela bem velhinha, ela continuava com a letra A. Sempre recordando que ela é pecadora, que ela é fraca. E por isso que ela precisava ajudar as outras pessoas. Enquanto isso, o nosso querido pastor de Mideio está ficando cada vez mais doente. Sério, tá? Parece que o pecado interior dele corroeu o corpo. A sua culpa fazia ele ficar mais fraco, ruim. Qualquer coisinha colocava a mão no peito. E a pequena Pel perguntava, ô mãe, por que você usa essa letra A no peito? E por que o pastor fica colocando a mão no peito? É pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo. E a Esther sabia que era. Mas a criança percebeu isso. Que o pastor colocava a mão no peito para sinalizar o seu pecado. E o pastor até tentou fazer uma confissão para a Assembleia que ele era pecador. Mas as pessoas só passaram a dizer, nossa, veja como nosso pastor é santo. Nossa, hipócrita. Hipócrita! Ele nunca assumiu. Ele abandonou a Esther sozinha com a Pearl. Mas a nossa Esther, que essa mulher é incrível, ela percebendo que o pastor está em ruína, e para ajudar ainda mais a estar pior de saúde, o marido da Esther passa a tratar o pastor e ele desconfia que ele é o pai da criança. Então, ele passa a torturar ele mentalmente. E Esther se enche de compaixão dele e quer evitar que o seu sofrimento continue. Sugere fugir, só que ele não quer fugir sozinho, ele tem medo de fugir sozinho e Esther se oferece. Cara, eu fiquei desejando para aquilo dar certo, demais a conta. Só que eu fui percebendo uma coisa. A hipocrisia do pastor o tornava autocentrado. Ele preocupava só consigo mesmo. Ele observava o mundo a partir de si. Enquanto Esther preparava tudo para a viagem, ele se preocupava em seu último sermão. E, novamente spoiler. Problema com spoiler. Deixa eu ver. Ele vai morrer. Após o seu último sermão, que vai acontecer na eleição do governador, ele vai morrer. E em vez dele se despedir da Esther e de sua filha, ele faz todo um show se autocentrando, mostrando que ele é o centro, que ele é santo, que ele alcançou a misericórdia de Deus e faz a sua morte uma última pregação. Essa edição que eu tenho aqui, a Penguin, ela vem com um pós-fácil muito interessante da Nina Baum, que é uma professora de inglês do Centro de Estudos Avançados.
nos Estados Unidos, dificuldade dela, ela faz um pós-fácil muito interessante. Que tem uma primeira etapa meio autobiográfica, mas depois ela passa a relacionar alguns temas. Tanto que Nathaniel flerta com um certo feminismo, e ela vai falar, e aqui é interessante, porque na visão de Nathaniel, os homens geralmente são figuras autocentradas, preocupadas consigo mesmo, com o seu prazer próprio, com o seu bem-estar próprio. Diferente da mulher. A mulher é aquela que cuida, a mulher é aquela que se preocupa com as crianças, a mulher é a que não abandona. Isso é ligado um pouco à vida do Nathaniel, porque o Nathaniel, o seu pai morreu quando ele era muito novo e a família do seu pai os abandonou. Enquanto sua mãe teve que cuidar deles, a família da mãe deles que o acolheu. Ele vai propor um certo matriarcado, né? E a figura da mulher nos textos de Nathaniel tem esse destaque. Porque é a mulher que cuida, é a mulher que não abandona, é a mulher que traz esse mundo do pecado, porque foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo. Mas também é por uma mulher que entra a salvação. Ah, mas Nathaniel é protestante? É. Só que ele também fala, né, em um determinado momento, se eu fosse um católico, eu veria naquela imagem da Esther com a criança, a Madonna, ou seja, Maria, que traz em seu colo Jesus. Eu acho interessante. Nathaniel não era católico, mas eu sou. Você observar isso nele. É pela mulher que entra o pecado. É. Mas é pela mulher também que vem a redenção. É o filho, é a geração da mulher que trará a redenção. Isso aqui é muito interessante. É um livro muito bom. Eu gostei. Ele não tem grandes reviravoltas. Não é um romance tão complexo igual os romances mais contemporâneos. Mas é um livro clássico, né? Ele é muito bonito. Ele mistura tanto questões de mistério com romance psicológico. Ele é um grande precursor do romance psicológico. Aquilo que Dostoiévski vai desenvolver futuramente, Nathaniel, de algum modo, já o coloca. É também um grande livro de mistério, que fica até o sexto capítulo, se há aquela dúvida, quem é o pai da criança? Quem é o pai? Depois passa uma ideia de um romance. E assim, eu também percebo um pouco de literatura de declínio, aquilo que ficou muito popular no Japão. E também nos Estados Unidos e na França. Né, que é um personagem que está no ápice e que vai declinando, 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 até sua queda derradeira, que é o caso do pastor. A grande lição que eu tiro desse livro é reconhecer que somos pecadores. Foi até o evangelho de recente, se não me engano, de sexta-feira passada, né? Que é o pecador, o publicano, o pecador público e o fariseu. Enquanto o fariseu está lá na frente no templo, fala assim, ei, não, 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 fazendo lá o seu show, o pecador está lá atrás, pedindo o seu misericórdia. Enquanto o pecador não esconde o seu pecado e pede a Deus misericórdia, ele é justificado. Enquanto o hipócrita está lá na frente, fazendo seu show, ele não é justificado. Se queremos ser salvos, se queremos ser justificados, temos que fazer igual Davi, Esther e vários outros personagens e colocar sempre nosso pecado na nossa frente. Não nos envergonhar do nosso pecado, não precisamos esconder que somos pecadores. Nós pecamos, todos pecamos, menos Jesus. É uma frase atribuída ao Papa Bento XVI que é: santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que mesmo caindo se levanta. É buscar, através do nosso pecado, a nossa redenção. Igual fez a Esther. São Doroteu de Gaza fala: faça do seu lixo o seu professor. Ou seja, do seu pecado o seu professor. Qual é o caminho que eu devo seguir para ser santo? Eu vou descobrir isso a partir do meu pecado. Esther percebeu como que ela foi abandonada. Como que ninguém estava nem aí para ela.
E ela resolveu, de fato, viver o cristianismo que ela pregava, que toda aquela comunidade se dizia cristã, mas não vivia o cristianismo. Eles abandonavam as pessoas. Um cristão nunca abandona o seu irmão. E Esté passa a cuidar dos doentes. Acho que isso é a grande lição desse livro. Gostou desse vídeo? Deixa nos comentários, se inscreva no canal e valeu!